E a gente abre a edição do 3 em 1 desta segunda-feira falando de mais uma mudança no Palácio do Planalto. Márcia Lopes é a nova ministra das Mulheres. Vamos chamar então a Luciana Verdolim, que vai trazer informações para a gente a partir de agora. Como é que foi essa troca? O que mobilizou mais essa mudança em um ministério? Márcia Lopes, que já é conhecida do presidente Lula, né? Luciana Verdolim, bem-vinda. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Olha, ela já foi inclusive ministra do Desenvolvimento Social em 2010, na época em que Lula ainda era presidente da República. Então, os dois já têm um certo relacionamento, já conhecem o trabalho dela e o comentário aqui no Palácio do Planalto é que o presidente estava cobrando aí mais resultados do Ministério das Mulheres. Hoje cedo ele se reuniu aqui no Palácio do Planalto com a nova ministra Márcia Lopes, também com a ministra Cida Gonçalves, a ex-ministra, e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para formalizar essa troca. Vale lembrar que na semana passada, na sexta-feira, o presidente Lula já havia recebido Cida Gonçalves e já havia antecipado que ela seria substituída. Inclusive, a nova ministra, no fim de semana, já estava confirmando que viria aqui para Brasília para tomar posse no Ministério das Mulheres e já começa a trabalhar. Amanhã tem reunião com secretários, com secretárias da mulher de todos os estados brasileiros. A nomeação já está no Diário Oficial da União, o que o presidente tem feito agora com frequência para evitar aquela confusão que a gente viu no Ministério das Comunicações, e a ex-ministra Cida Gonçalves, que foi acusada aí de assédio moral lá no ministério dela, foi até questionada se foi um dos problemas, foi um dos motivos que levaram à demissão. Ela garantiu que não, que o presidente não tocou nesse assunto. A Comissão de Ética Pública aqui da Presidência da República, inclusive, segundo ela, já teria arquivado as acusações, e ela negou também que seja por falta de resultados. Disse apenas que nesse momento o presidente disse que era preciso uma renovação dentro da esplanada dos ministérios, por isso essa troca lá no Ministério das Mulheres. A nova ministra chega dizendo que esse ano tem Conferência da Mulher, que pretende sim mobilizar as mulheres de todo o país, e o objetivo é exatamente esse: reformular, dar um gás novo para as políticas sociais voltadas para as mulheres no país. Luciana Verdolim, falando em dança de cadeiras, como que a demissão do ministro Carlos Lupe bateu para o PDT? A ministra Gleisi Hoffmann comentou sobre isso, né? Comentou sim. Em entrevista à CNN, ela disse o seguinte, que o PDT é fundamental para a base do governo e que o Planalto trabalha agora para resolver o incômodo provocado na bancada com a substituição de Carlos Lupe. O que pesa a favor aqui da administração federal é que eles acataram o nome indicado pelo partido de Volney Queiroz, que inclusive é muito criticado pela oposição, que já está dizendo que foi trocar 6 por meia dúzia. Já tem até ação na Justiça tentando impedir a permanência dele no Ministério da Previdência. A ministra, no entanto, ressaltou que o esforço neste momento é para que o PDT esteja ao lado do Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais do ano que vem. Essa semana deve ter uma reunião da bancada do partido na Câmara, que já avisou, no entanto, que eles estão discutindo a questões relacionadas agora, questões relacionadas ao Ministério. Que eleição presidencial só vai ser discutida, só vai ser batido martelo no ano que vem, porque os partidos, apesar de serem da base aliada, eles estão se movimentando para ter candidato próprio no ano que vem e não necessariamente apoiar a possível reeleição do presidente Lula. Obrigado, Luciana Verdolim. Um ótimo trabalho para você. José Maria Trindade, a ministra Gleisi Hoffmann disse que o PDT é fundamental para a base do governo, mas diz que é preciso agora alinhar algumas questões depois de tirar esse ministério do controle deste partido. Uns dizem que o presidente da República até errou ao não demitir Carlos Lupe imediatamente, segurá-lo na cadeira depois de mais este escândalo envolvendo o INSS, e a defesa do ex-presidente Alessandro Stefanuto, que depois de muita cobrança e pressão, também foi retirado do cargo. Como é que você avalia toda essa celeuma envolvendo o PDT, a base governista, e esse primeiro escalão que deixa de pertencer a esse partido? O desgaste com este roubo dos aposentados é muito grande no governo. E 3 problemas políticos estão agora diante do presidente Lula. Primeiro, devolver o dinheiro dos aposentados. Como fazê-lo?
O governo prometeu e agora tem que cumprir. Agora, como fazer essa devolução ainda é uma dúvida. Esse mês passado o dinheiro foi retido, mas só o dinheiro daquela quantia que iria ser repassada aos bandidos, né, nos sindicatos e associações. Então esse é um problema, devolver o dinheiro. O outro grande problema que o governo tem é contornar essa crise sobre a comunicação do governo. Não está sendo fácil, isso atingiu a imagem do governo muito. Dizem aqui que foi um dos pontos mais agressivos contra a imagem do governo em toda a gestão Lula. Ficou muito explícita aí a incompetência ou mesmo a cumplicidade com os bandidos de velhinhos. E um outro grande problema é sobre a CPI para investigar a Previdência. Essa CPI será criada no Congresso Nacional. O governo já tem que começar a articular sobre a composição da CPI. Existem duas frentes importantes, um requerimento na Câmara dos Deputados, né, já com o número necessário de assinaturas, e outro garantido de senadores. Se não houver a criação na Câmara, haverá a criação no Congresso. CPMI, Comissão Parlamentar Mista, né, com a participação de deputados e senadores. E aí me dizem os líderes da oposição de que vão ao Supremo. Já existe o requerimento e o regimento do Congresso Nacional manda instalar a CPI. Então são problemas graves que o presidente teria que resolver antes de viajar. Não, mas ele vai viajar primeiro. E como se não bastasse, uma grande discussão é sobre a substituição. Carlos Lupe deveria mesmo ser demitido imediatamente, logo depois da revelação, né, do conhecimento de todos, porque ele já sabia do problema. E aí seria nomeado um outro ministro. Mas aí o governo preferiu fazer uma intervenção do INSS, que é o coração do Ministério da Previdência. Feita a intervenção, trocou o Carlos Lupe pelo braço direito dele, Volney Queiroz, e vai tentar seguir a vida. Pois é, e essa troca, né, por alguém tão próximo de Carlos Lupe continua mantendo o INSS e essa presidência e esse ministério, enfim, na linha de tiro, seja da oposição, seja daqueles que enxergam como, digamos, muito delicada, né, a atuação do governo federal ao tentar combater uma corrupção ou um esquema tão grave dentro do INSS, que atingiu milhões de beneficiários, e agora esses números serão levantados, a gente vai trazer esses temas aqui, mas o governo meio que ficou assistindo de camarote a situação toda acontecer. Inclusive, o deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará, foi questionado pelo jornal O Globo sobre toda essa movimentação. E o deputado Figueiredo, ele assumiu interinamente a presidência do PDT durante esses períodos em que Carlos Lupe estava aí à frente do ministério. E o que ele respondeu para o jornal O Globo? Realmente deixou bastante incômodo na bancada a maneira como o Lupe foi tratado. Volney tem amizade muito forte com Lula há muito tempo e é uma pessoa querida de todos nós, mas a indicação dele não passou pelo partido. Fábio Piperno. Bom, é um quadro do partido, aliás, um quadro histórico, já foi deputado federal por 6 legislaturas e, embora eu acho que seja de bom tom o presidente conversar com o partido, porque afinal de contas é o partido que indicou as pessoas, os titulares para esse ministério. Acho que o presidente não tem a obrigação de dar esse tipo de satisfação em um momento em que foi um quadro do PDT que trouxe esse escândalo para dentro do governo. Porque vejam só, como eu disse aqui na Pois é, não tem, mas agora fica nesse morde-a-sopra por meio da ministra das Relações Institucionais. Sim, exatamente. Porque, vejam só, o ex-ministro Carlos Lupe, além de tudo, que uma figura que eu sempre critico aqui, e não é por conta desse escândalo, mas muito lá atrás, ele perdeu a grande chance de, quando recebeu os primeiros alertas, já imediatamente iniciar uma investigação. Era a chance de falar, opa, recebemos esse alerta de um problema que começou lá atrás e nós vamos investigar. Coisa que não fizeram lá, mas nós vamos fazer. E ele não fez. Pois é. Quando ele não faz, ele traz um problema para dentro do governo, sim. Então, eu acho que a partir do momento em que houve uma intervenção clara, sim, do governo colocando um presidente do INSS que não foi indicado pelo PDT,
o governo também está dando uma sinalização de que não gostou da forma como os titulares do Ministério agiram. Ô Gustavo Segré, além de ser chamado de inerte e omisso, o governo federal perde a oportunidade de trazer agora para combater essa imagem ruim que se criou a partir desse escândalo no INSS, um quadro mais técnico para a gestão, seja do Ministério, seja da instituição? Em teoria, ele conseguiu amenizar isso quando o presidente determina um novo presidente do INSS sem perguntar a quem seria nem o ministro na época, nem o ministro atual. Não sabemos se o ministro atual participou da escolha desse nome. Mas, Evandro, eu gostaria de trazer um pouco, e foi o motivo da nossa discussão com o Piperno na semana passada, toda a evolução, porque o governo perde uma enorme oportunidade, mesmo que na narrativa ele tente jogar a culpa no governo anterior. Esses descontos a afiliados, teóricos afiliados dos sindicatos, vêm de 2016, não é de 2019, não obstante que o governo está tentando chegar até 2019 para atribuir uma determinada responsabilidade ao presidente Bolsonaro. Mas eu andei investigando bastante no final de semana e eu gostaria de compartilhar com os meus colegas e com a audiência que em 2019 o então presidente Bolsonaro emite uma medida provisória, 871, 2019. Essa medida provisória se transforma em lei, 13.846. Foi determinada e denominada uma lei antifraude naquele momento. E o que pedia? Que as entidades que descontem benefícios do INSS deveriam comprovar que os filiados autorizavam os descontos. Entre outras questões era essa lei. Por motivo de pressão dos sindicatos, em 2022, apoiados pelos partidos da esquerda e parte do Centrão, foi aprovada uma lei que revogava parte dessa 13.846, lei antifraude, por meio de uma lei que era 14.261/2022. E por que foi isso? Porque se atribuía que era muito burocrática. Os sindicatos indicavam que não podiam cobrar dívida dos filiados que tinham dívidas com esses sindicatos. Olha que sacada. Então, foi derrubada parte dessa lei antifraude porque os sindicatos diziam que não era possível, era muito burocrático e não conseguiam cobrar dívidas dos filiados. Quando, na realidade, o que queria era continuar roubando desses filiados. A cereja do bolo é que no artigo 9 dessa lei 14.261 de 2021, uma lei que complementava a lei antifraude, o artigo 9 dava autonomia ao presidente do INSS para julgar processos administrativos disciplinares, e estou lendo para não errar nada. Só que em 2023, ou seja, se tivesse algum fraude no INSS, o próprio presidente do INSS poderia instrumentar qualquer tipo de questões, inclusive tirar o fraudador. Mas em 2023, março para ser exato, através de uma portaria número 242, o ministro então Carlos Lupi tira esse artigo e coloca a responsabilidade para coibir qualquer fraude no INSS no seu chefe de gabinete. Então você vê que não tem nada a ver o governo anterior, não tem nada a ver, tanto que fez. Então me explica, Piperno. Estou dando um atrás do outro. Você está dando algo que não se revelou eficiente na prática a ponto de, em todos esses anos, as fraudes passarem de 500, 600 milhões. Tá, depois foram para 1,3 em 2023 e 2,8 bilhões em 2024. Elas cresceram, é verdade, mas a fraude estava lá e isso não desde 2016. E tem mais uma coisa, exatamente. Ótimo. Exatamente. perfeito. Ou seja, passa por vários governos. Sim. Temer, Bolsonaro e Lula. Exatamente. Então, vejam só. Nós estamos falando em fraudes que, quando o Bolsonaro chegou, eram de 400 e poucos milhões por ano e, mesmo com a vigência da lei, cresceram para mais ou menos 700 no último ano dele. Sim. E, vejam só, então já tinha a lei e a fraude continuou crescendo. Não, foi em 2021. A lei antifraude foi um ano, porque em 2022 os sindicatos, com apoio da esquerda e parte do Centrão, derrubaram essa lei e colocaram a outra. Em 2019, ele apresenta o primeiro texto lá e, mesmo assim, continuou aumentando.
a ponto de terminar o mandato dele com mais de 700 milhões por ano. Agora, hoje eu também achei um vídeo aqui dele falando, não, porque tem fraude sim no INSS, no seguro-defesa, no BPC, tá cheio de fraude. Ele falando. Sim, eu vi. Eu vi, você viu. Então, vejam, se ele sabia, essa é a minha questão, se ele sabia que havia esse monte de fraude, além do texto, por que não colocou a Polícia Federal em cima disso, a Controladoria Geral da União, o TCU em cima disso? Tentou resolver por força de lei, por quê? Era já o momento de começar a punir as quadrilhas. Por que nenhuma quadrilha foi punida ali, se o governo já tinha essa noção, a ponto do presidente da República vir a público dizer, tem fraude? Tá, então vamos lá. Suponhamos, e eu aceito esse teu argumento, em 2020, 19 a 22 não conseguiram derrubar essas fraudes. Mas em 2023 cresceu, se multiplicou por 2, e em 2024 se multiplicou por 4. Por que não teve nem sequer alguma questão de tentativa através de uma lei? Porque toda essa frase que você coloca, que não está errada, é como que a culpa foi de Bolsonaro, quando o estouro foi agora. E se fosse assim, e o Lupi sabia, por que não colocou a Polícia Federal, o TCU, o CGU no começo da gestão e não agora, quando explode, por uma questão da imprensa? Foi um jornalista do Luiz site Vassalo. Luiz Vassalo. Perfeito. Um dia eu bebi lá com ele. Maravilha. Então, por que somente a partir de aí que começa toda essa questão e não através de algum processo ou de lei ou da Polícia Federal logo no começo da gestão Lula? Por que agora, depois que multiplicou por 4? É isso que nós estamos falando. O ministro foi negligente, mas em algum momento a Polícia Federal começou a trabalhar em cima disso. Por que lá atrás, sabendo-se que já tinha fraude, a Polícia Federal não foi acionada? Essa é a minha questão. Fala, Gani. Olha só, Evandro, eu vejo que colocar, mudando um pouco de assunto, né, mas claro, na mesma linha, colocar o Volney Queiroz à frente do Ministério da Previdência vai continuar com a crise atingindo o governo. Por que eu digo isso? Porque ele era o secretário executivo. Sim. E provavelmente ele também foi avisado em julho de 2023 e tomaram as medidas a partir do início de 2024. Como que trocar 6 por meia dúzia. Exatamente. E o que é pior, ele recebeu, um mês após o aviso, uma das associações muito envolvidas nessa fraude. Não estou dizendo que ele estava mancomunado, nada disso. Mas o fato dele ter recebido uma dessas instituições, um desses sindicatos, um mês após, se eu não me engano, o CONTAG, torna a situação muito mais grave. Então, não é que o governo trocou por alguém que não tivesse absolutamente nada a ver com o caso. Trocou por uma pessoa que sabia do que estava ocorrendo e nada fez. Ou seja, foi omisso em relação a isso ou fez tardiamente. Portanto, a permanência de Volney Queiroz mantém o fogo em cima do governo.